Começando com prováveis renovações, o Liverpool segue exemplo de Salah e Van Dijk e se aproxima de renovar com Alisson. Desde que chegou ao clube em 2018, vindo da Roma por cerca de 56 milhões de libras, o goleiro se firmou como peça fundamental no elenco do Liverpool. Ao todo conquistou 8 títulos importantes, incluindo Champions League, Mundial de Clubes e o Campeonato Inglês. A sua contratação é considerada uma das mais marcantes da era recente Red. Apesar de rumores recentes sobre uma possível saída, o goleiro está disposto a continuar no clube. A escolha reforça o desejo de Alisson de seguir fazendo parte do projeto liderado por nomes como Van Dijk e Salah, que também negociam suas renovações. A possível renovação de Alisson impacta diretamente nos planos do georgiano Georgi Mamardashvili, contratado na última janela por 29,5 milhões de libras junto ao Valência. O goleiro foi mantido no clube espanhol por empréstimo até o fim da atual temporada. Agora seu futuro está indefinido. Com Alisson prestes a confirmar sua permanência, o cenário do Mamardashvili pode mudar no Liverpool. O jovem goleiro esperava brigar por espaço a partir da próxima temporada, mas pode ser novamente emprestado para ganhar mais experiência. A definição dependerá do desfecho da negociação com o Alisson. Mesmo com o investimento feito em Mamardashvili, o clube não descarta a possibilidade de mantê-lo fora dos planos imediatos. A prioridade no gol continua sendo o Alisson, que tem a confiança da comissão técnica e da diretoria. O treinador de goleiros do Liverpool, Cláudio Taffarel, comentou a situação em entrevista à ESPN. Segundo ele, Alisson quer continuar a sua trajetória no clube. Taffarel também mencionou o interesse de clubes da Arábia, mas destacou que o goleiro brasileiro está focado em seguir na Inglaterra. A renovação ainda não foi oficializada, mas os sinais apontam para um acordo que seja próximo. Se confirmado, o novo contrato deve encerrar as especulações sobre uma possível saída do goleiro. Gerson do Flamengo desperta o interesse de rival do Barcelona na La Liga. O Flamengo tem no meio-campista uma das figuras centrais do seu elenco. Titular absoluto e capitão do time de Filipe Luís, o Coringa é um dos destaques da equipe rubro-negra. Justamente por isso é comum que times do exterior manifestem interesse na sua contratação. Há alguns meses, por exemplo, times da Arábia Saudita sondaram uma situação do camisa 8. Agora o atleta volta à pauta do futebol europeu, onde já teve 2 passagens ao longo da carreira. A tendência, inclusive, é que o meio-campista receba propostas na janela do meio desse ano. Um clube da primeira divisão da Espanha, a La Liga, está interessado na contratação do Gerson. Existe inclusive a possibilidade de uma proposta chegar no meio do ano. O capitão flamenguista é bem avaliado pela equipe, que não teve seu nome revelado pelas fontes. Apesar disso, o interesse em questão tende a ser concretizado na forma de uma proposta na abertura da próxima janela. Entretanto, a venda de Gerson não está na pauta da diretoria do clube, que só deve negociar o atleta caso o mesmo manifeste o desejo de sair. No entanto, por hora, isso não aconteceu. O meia inclusive renovou seu contrato há algumas semanas e possui vínculo com o mais querido até 2030. Justamente por isso, uma saída é pouco provável, mesmo com o assédio da Europa. E no auge dos seus 27 anos, o Gerson, somando partidas pelo Flamengo e pela seleção, já disputou 17 partidas nesse ano. Neles, o meio-campista marcou um gol e distribuiu outras 2 assistências. Xabi Alonso está a um passo de ser técnico do Real Madrid. O Real corre atrás com a iminente demissão de Carlo Ancelotti, com o novo técnico para substituí-lo, já tendo o nome definido. O clube merengue tem acordo com o Xabi Alonso do Bayer Leverkusen e deve oficializá-lo após o término do campeonato espanhol. A informação é do jornalista italiano Niccolò Tira, especialista no mercado da bola. Nas palavras dele, Xabi Alonso está a um passo de se tornar o novo técnico do Real Madrid, a partir da temporada 25-26. Xabi Alonso tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho do próximo ano, mas não teria problema para se desligar do clube alemão. O próprio CEO do clube, Fernando Carro, disse recentemente que há um acordo de cavalheiros para uma eventual proposta do Real Madrid. Nas palavras dele, temos um acordo de cavalheiros. Se uma equipe que o Xabi jogou tentar contratá-lo, nós vamos sentar e conversar para ver nossas opções, mas não vamos impedir nada. Apesar do contrato, sei que no futebol as coisas sempre mudam. Ele está envolvido conosco, porém se uma equipe tiver interesse nele e ele quiser ir, precisamos ser claros. Não é o nosso desejo, mas sabemos que a decisão tem que ser tomada rapidamente. Xabi Alonso é ídolo do Real e defendeu o time de 2009 a 2014. Entre as principais conquistas como jogador do clube merengue estão a Champions League 13-14 e a La Liga 11-12. O ex-meio-campo chegou ao Leverkusen em 2022 e está apenas em seu primeiro trabalho à frente de um time profissional. Antes ele passou um ano nas categorias de base do Real Madrid e depois outros 3 no comando da equipe B da Real Sociedad. Xabi Alonso tem passagem de sucesso no comando do Leverkusen
Leverkusen. Na temporada passada, ele levou a equipe aos títulos da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Supercopa Alemã, com direito à maior série invicta da história moderna do futebol europeu, 51 jogos. Na temporada atual, o Bayern não repete esse mesmo domínio de 2024. No campeonato alemão, o clube tem chances remotas de conquistar o título e deve ficar com o Bayern de Munique. Além disso, foi eliminado nas semis da Copa da Alemanha e também nas oitavas da Liga dos Campeões. Ancelotti quer sim treinar a seleção brasileira e reunião com o Real Madrid será ultimato. Lembrando que você chegou a ver com certeza que Ancelotti não ia mais treinar a seleção nessa reviravolta maluca. E segundo informações privilegiadas da ESPN, Ancelotti ainda não desistiu e inclusive comunica aos mais próximos que quer o Brasil. As últimas informações davam conta de que o comandante não estaria disposto a vir para a seleção brasileira, mas ele trouxe o outro ponto. O técnico segue conversando com Florentino Pérez, presidente do Real, para tentar chegar a um acordo para rescindir seu contrato. A CBF avalia até quando pode esperar pelo italiano dessa vez. Edinaldo Rodrigues ainda tem uma pequena esperança por Ancelotti na seleção. A expectativa é desse assunto desenrolar até o fim dessa semana e o técnico italiano ficar livre para chegar finalmente a comandar a seleção 5 vezes campeã do mundo. A reunião pode sacramentar. Hoje acontecerá a reunião entre o técnico e Florentino Pérez, presidente do Real. A CBF trata esse assunto e encontro como ultimato. Se o comandante conseguir estar disponível para a próxima vez que estiver em campo, ele será contratado. Ancelotti e Real irão tentar chegar a um acordo. Florentino ficou incomodado com a negociação praticamente pública entre CBF e Ancelotti e decidiu não atender o desejo do técnico de receber todo o valor previsto até o fim do seu contrato, válido até o fim de 2026. A quantia é de cerca de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais, e Ancelotti não abre mão. A equipe que trabalha com o italiano quer que os valores sejam acordados devidamente, enquanto isso o Real Madrid se recusa a fazer o pagamento. Caso a situação não seja definida hoje, a CBF sairá de vez no negócio. Enquanto isso, a entidade já retomou as atenções para Jorge Jesus. Outro nome que tem surgido com muita força é também o do profissional Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras. Bem, você pode até não querer se iludir, até porque, convenhamos, que é o melhor a se fazer, não se iludir perante uma provável situação em que o negócio não acabe fechando, já que vimos que Ancelotti tá vai, não vai. Mas convenhamos que pelo menos a possibilidade aberta de Ancelotti poder treinar a seleção brasileira ainda agrada muitos fãs do futebol, e algo que parecia completamente incerto parece ter possibilidade de acontecer, mesmo que essas possibilidades sejam dificultosas para esse acordo ser fechado. E tem um nome que está engatilhado caso realmente tudo isso não dê certo, simplesmente Jorge Jesus. Edinaldo fez uma oferta de contrato até 2030 para Ancelotti, mas na última hora, o jornal Marca até então tinha informado que o italiano recebeu uma oferta irrecusável do mundo árabe. JJ então teria grandes condições de ser o novo técnico do Brasil, e até o português tinha tudo para ser demitido nas próximas horas com o Al Hilal. Segundo a imprensa árabe, o míster será desligado em breve do clube saudita. A informação que circula nos bastidores do Al Hilal é que Mohamed Al-Shalhoub deve assumir o time saudita até o fim da temporada. A saída de JJ virou consenso após a eliminação na Champions Asiática. Ficando livre do mercado, a CBF não vai precisar pagar nenhuma multa para fechar o contrato com Jorge Jesus. O técnico, que é ex-Flamengo, é entusiasta da ideia de trabalhar na seleção brasileira. E caso dê certo, o staff de Jorge Jesus espera chegar ao Brasil na próxima semana de maio para iniciar o planejamento na CBF de olho na próxima data FIFA, já que em junho o Brasil enfrenta Equador e Paraguai nas eliminatórias da América do Sul, e a CBF precisa enviar uma pré-lista de convocação até o dia 18 de maio. Essa novela sobre treinador está enfim perto de uma definição. O Barcelona não olha apenas para Julián Álvares e decide tirar outro jogador, provavelmente. O Barça não quer apenas o Álvares para as próximas temporadas do futebol europeu. Ao mesmo tempo que foca nas decisões que terá no decorrer do mês de maio, o time se prepara para iniciar mais uma janela. Nos últimos dias, muito se fala sobre a busca por um novo centroavante, que pode acabar ficando para 2026. No momento, conforme repercutido na Espanha, o nome de Álvares do Atlético aparece como grande prioridade, mas um acordo não seria nada simples. O argentino foi contratado pelo Atlético de Madrid há pouco tempo e o time dificilmente facilitaria uma saída, fazendo com que o Barça possa esperar até o próximo ano. Ao mesmo tempo, outro jogador começa a ganhar força e trata-se de Nkunku. O jogador do Chelsea é olhado com bons olhos pelo time espanhol
espanhol. O Barcelona considera que o valor de 40 milhões de euros, segundo publicado pelo Team Talk, seria uma pechincha. Nkunku está com 27 anos de idade e chegou ao Chelsea na temporada passada, mas ainda não conseguiu repetir as atuações que o consagraram no Red Bull Leipzig. Desde então, soma 56 jogos que foram disputados, com 17 gols marcados e outras 5 assistências que foram fornecidas. Revelado pelo PSG, o jogador viveu os melhores momentos da carreira atuando no futebol alemão e também acompanha de perto a situação dele. No último ano por lá, em 36 oportunidades, Nkunku marcou 23 gols, além de ter fornecido outras 8 assistências. Na época em que assinou com o Chelsea, o jogador era pretendido por outros gigantes do mercado da bola, mas acabou optando pelo time de Londres. O contrato por lá vai até 2029. Rodrigo avalia sair do Real Madrid ainda nesse ano, crava a rádio. No Real Madrid desde 2019, quando deixou o Santos para iniciar sua jornada no futebol europeu, o Rodrigo Góes, de 24 anos, o atacante brasileiro, considera deixar o time espanhol após o término da atual temporada. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Marca da Espanha, o jogador brasileiro tem dúvidas sobre seu espaço na equipe titular do Real para a próxima temporada, então pensa em explorar novas opções para sua carreira. No entanto, a mudança pode alterar a situação de Rodrigo, a chegada de Xabi Alonso do Bayer Leverkusen ao comando técnico do clube. Ainda segundo a imprensa espanhola, um pedido do ex-volante, que é o favorito para substituir o Carlo Ancelotti no cargo, poderia manter o atleta na capital. Outro fator que influenciou a decisão do brasileiro foi sua ausência entre os 20 melhores jogadores do mundo nas listas da Bola de Ouro, promovida pela revista France Football e do prêmio The Best, feito pela FIFA. Nas últimas janelas de transferência, diversos gigantes europeus como Manchester United, Liverpool e Arsenal sinalizaram o interesse na contratação de Rodrigo. O Raio vive sua pior temporada no Real Madrid desde o ano de 2022, quando se tornou um titular frequente da sua equipe. Até o momento, o brasileiro tem 13 gols e 9 assistências em 50 partidas, sendo 38 como titular. Na última temporada, o atacante balançou as redes 17 vezes em 51 aparições pela equipe merengue. Certamente, se for jogar em outra equipe, pode ter mais espaço, o que vem acontecido de forma diferente no Real, em que ele definitivamente é mais um daqueles esquecidos e não aquele que um dia assumirá o posto de protagonista. E falando em Abel Ferreira na seleção, temos que diagnosticar que é improvável e que o Palmeiras não aceita liberar antes do Mundial. Com o não de Ancelotti, até então suposto não de Ancelotti para a seleção, a CBF voltou a avaliar outros nomes e até Abel Ferreira foi avaliado. O presidente da Confederação Brasileira gostou bastante do português, mas como foi revelado pela própria UOL, a presidente Leila Pereira segue com a ideia de renovar com Abel até 2027. Além disso, Danilo Lavieri revelou que o Alviverde não abre mão de ter o técnico no Super Mundial de Clubes. O planejamento da CBF seria Abel assumir a seleção nas eliminatórias já em junho, e ele voltaria ao palestra no Super Mundial. No entanto, o clube paulista vê essa possibilidade como totalmente improvável pela logística envolvida. O técnico português sempre evita falar de um possível interesse da seleção e afirma estar sempre focado no palestra. Ele dificilmente vai abrir mão de disputar o torneio da FIFA em junho. Em recente entrevista, o técnico alviverde projetou o jogo contra o Porto pelo Super Mundial. O clube paulista estreia na competição contra o Dragão português no dia 15 de junho pelo Grupo A da competição. E falando em técnico, um velho conhecido do futebol mundial pode assumir o Bayer Leverkusen. E olha, esse talvez para o torcedor do Leverkusen não agrade muito, porque segundo o portal Fichajes da Espanha, o técnico Erik ten Hag, que esteve próximo de assumir o Red Bull Leipzig, se animou para trabalhar agora na Bundesliga, justamente pelo Bayer Leverkusen. Segundo a apuração do portal Goal, ele que está sem clube desde que deixou o Manchester United pode retomar a carreira justamente no futebol alemão. Jürgen Klopp, que agora é chefe global da Red Bull, teria vetado a chegada de ten Hag ao time alemão. Ainda assim, o desejo de ten Hag de trabalhar no país acabou seguindo e agora pode se realizar. É claro que, se ele não treinar no Leipzig, ele agora pode treinar no Leverkusen. Resta saber se o Leverkusen vai ter tanta confiança em trazer um nome como ten Hag, tão contestado no futebol mundial como ele vem sendo. Para que isso aconteça, é claro, é preciso primeiro que o Xabi Alonso se acerte com o Real Madrid. O técnico ainda não tem uma proposta oficial em mãos, mas já está totalmente ciente do interesse de Florentino Pérez. Erik ten Hag, claro, busca retomar a sua confiança após um trabalho muito contestado no Manchester United. Lá foram 2 títulos que foram conquistados, com 70 vitórias em um total de 128 jogos disputados. Quem vê assim até parece que foi um grande trabalho, mas a verdade, como
como você sabe que não foi nada assim. Ao contrário, se tornou um dos piores trabalhos que já tiveram entre técnicos do Manchester United na história recente. Um torcedor ou outro sente saudade do Ten Hag, mas a maioria não sente saudade nenhuma. Resta saber se o Bayer Leverkusen vai conseguir trazer o Ten Hag e se isso será de fato uma ótima reposição para a saída de um nome como o Xabi Alonso, que querendo ou não fez muita história com o clube, inclusive na Bundesliga passada, ganhando, coisa que foi simplesmente inacreditável. Mercado da bola concluído e eu agradeço a você por ter chegado até esse momento do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like e você sabe, vídeo de futebol é no Zefut. Até mais, valeu!